Tá, Então, joia. o Bernardo Lessa Horta, ele é bolsista de produtividade 1A do CNPq, professor associado na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde graduou-se em medicina em 1991. Depois ele foi fazer o mestrado em epidemiologia na própria Universidade Federal de Pelotas, concluiu em 95, sob a orientação do professor César Vítora. Inclusive, o César Vítora será homenageado no nosso Congresso Latino-Americano do DORD, né, no dia 16 de outubro, às 16 horas. Então, estaremos online também na conferência do professor César Vítora. O título da dissertação foi Tabagismo Materno, Peso ao Nascer e Amamentação, que já era um tema que tem muito a ver com o DORD, né, com esse nosso conceito. Em 2001, ele defende seu doutorado em epidemiologia pela McGill University, no Canadá, orientada pelo Dr. Michael Kramer, com o título da tese Determinants of Catch-up Growth in a Small for Gestational Age Infants, que é claramente dentro desse conceito do DORD. Ele foi coordenador da área de saúde coletiva do CNPq, e desde 2018 ele é coordenador da área de saúde coletiva da CAPES. É consultor da OMS no Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente, é membro do corpo editorial da revista da nossa sociedade internacional, o Journal of Developmental Origins of Health and Disease, além do International Breastfeeding Journal e o Caderno de Saúde Pública. Eu estava falando antes de todo mundo entrar, vou repetir novamente, agora, por coincidência, na sexta-feira passada, dia 18, ele ganhou o prêmio de pesquisador gaúcho da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, na área de saúde. O Bernardo, ele publicou quase 400 artigos, nos quais recebeu quase 18 mil citações e tem um espantoso índice H de 48. Orientou 20 médicos, 13 doutores. Um dos seus artigos mais citados foi publicado na Lancet e tem como título Association Between Breastfeeding and Intelligence, Educational Attainment and Income at 30 Years of Age, a Prospective Birth Cohort Study from Brazil. Foi publicado nada mais, nada menos do que na The Lancet Global Health, que tem um fator de impacto acima de 20. E um outro no American Journal of Public Health, que tem como título Maternal Smoking and the Risk of Early Weaning, a meta-análise. Quer dizer, justamente nessa temática do DORD. Participa de várias linhas e projetos de pesquisa, nos quais destaco efeitos a longo prazo da amamentação, que é o tema de sua palestra de hoje, síndrome metabólica, crescimento intrauterino e catch-up, e o Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, que é muito importante esse cuidado que a gente tem que ter com a população nativa do Brasil. Suas áreas de atuação são saúde materno-infantil, estudos de ciclo vital, epidemiologia genética, determinantes precoces de características biológicas e sociais na adolescência e na vida adulta, que é outra forma de falar do DORD, né? Assim, Bernardo, é uma grande honra tê-lo aqui. Eu espero que você venha participar mais dos nossos futuros eventos, tá? E eu tenho certeza que você sempre será convidado por nós para participar. E aí a gente espera que você tenha tempo de vir. Muito obrigado. Com certeza. Bom, Gilberto, antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui apresentando. E eu vou apresentar hoje, falar um pouco do conjunto de estudos que a gente tem feito, primordialmente aqui em Pelotas, mas tem outros grupos também, sobre a questão da amamentação e os seus efeitos a longo prazo, né? Então, eu vou estar falando sobre a amamentação no futuro, as influências do leite materno ao longo da vida, né? Então, eu vou inicialmente falar brevemente sobre a questão das tendências da amamentação, tá? Seus efeitos a longo prazo e os impactos do aleitamento. A questão da tendência da amamentação, né? No artigo Breastfeeding in the 20th Century, Epidemiology, Mechanisms and Lifelong Effects, que foi liderado pelo
foi publicado no Lancet em 2016, uma das coisas que se fez nesse artigo foi identificar inquéritos nacionais, tá? Então, os países que estão, não é bem um laranja, não sei bem que cor é essa, né? São países que não têm dados nacionais. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, que Portugal não tem dados de inquéritos nacionais. Tá? Esses dados de inquéritos nacionais mostraram que as maiores proporções de crianças amamentadas aos 12 meses estão principalmente no sudoeste da Ásia e na África subsaariana. Tá? E que nos países mais ricos, aonde tem dado, que vários não temos dados, a proporção de crianças amamentadas aos 12 meses muitas vezes é menor do que 20%. Tá? Quando se olha esses inquéritos e se estratifica, inclusive, por nível de renda dos países, se observa que o início da amamentação é praticamente universal, com exceção dos países de alta renda. Tá? Mas, por outro lado, a gente nota um baixo início precoce da amamentação e uma alta proporção de crianças que não são amamentadas exclusivamente, como também, principalmente nos países de alta renda, um desmame precoce. Né? Mas mesmo nos países de baixa renda, a gente observa que o percentual de crianças que ainda eram amamentadas no segundo ano de vida já é baixo. Né? Abaixo do recomendado, lembrando que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que toda criança deveria ser amamentada por pelo menos 2 anos e exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida. Bom, sobre a questão dos benefícios a longo prazo. Tá? Como é que a gente responde a esse comentário? Isso foi um comentário que saiu no New York Times, né? Obviamente que uma pena que não botaram o conflito de interesse embaixo no seu comentário, né? Mas basicamente dizia, né, que os benefícios da amamentação estariam sendo supervalorizados, tá? Que alguns estudos, some studies are too small or they fail to control for confounding. The findings themselves are often inconclusive. One study will find evidence of an effect and another won't. So we just don't know which result to trust. Bem, então como acreditar nisso? Uma das maneiras é fazendo as meta-análises, tá? E de preferência com uma avaliação mais crítica das evidências. Né? O nosso grupo aqui fez 3 meta-análises sobre os efeitos a longo prazo da amamentação, uma publicada em 2007, a outra em 2013 e a última em 2015. Eu vou estar falando um pouco sobre os resultados dessas meta-análises. Bem, como epidemiologista, a gente sempre tem que discutir a questão do método e a questão da força da evidência. Né? E quando a gente vai avaliar os efeitos a longo prazo da amamentação, sempre tem 3 pontos que a gente obrigatoriamente deve levar em consideração. Um é a questão da confusão residual, o outro é o viés de publicação e, finalmente, a questão de que a gente está trabalhando principalmente com estudos observacionais. Tá? Bom, sobre a questão de confusão, tá? A gente nota que a amamentação, em alguns, por exemplo, em Cebu, nas Filipinas, tá? O percentual de crianças amamentadas aos 6 meses era maior nas crianças mais pobres. Tá? E a gente vê que nos grupos mais ricos, esse percentual de amamentação era menor. Em Pelotas, em 82, na cor de 82 está em vermelho, a gente nota que não houve nenhum padrão de associação. Na corte inglesa, e como também em Soweto, na corte de Soweto, na África do Sul. Tá? Por outro lado, na corte de Allspac, em Bristol, a gente nota que os grupos mais pobres amamentavam menos, os mais ricos amamentavam mais. Então, a gente nota que existe um padrão de confundimento variado. Tá? O padrão de Allspac se repete em muitos países de alta renda, tá? Enquanto que nos países de média e baixa renda, o padrão é diverso. Como a gente pode ver, por exemplo, em Cebu, a amamentação é mais frequente nos grupos de menor renda, enquanto que em Pelotas e Soweto não tem associação. Tá? Por que isso é importante? Porque onde eu tenho o nível socioeconômico positivamente associado com a amamentação e também
positivamente associado com o desfecho, por exemplo, a performance em testes de inteligência, tá? Que é o que acontece em países de alta renda, eu tenho uma situação, em princípio, para uma confusão positiva que vai supervalorizar o benefício da amamentação e que, se não for adequadamente controlado, eu posso ter uma situação de confusão residual. Enquanto que em países de média e baixa renda, aonde, né, em alguns lugares eu tenho associação negativa ou não tenho associação, eu acho que tem o microfone aberto, eu posso ter uma confusão em sentido oposto, tá? No sentido de diminuir o benefício da amamentação. A questão, e eu vou voltar nisso mais tarde quando estiver discutindo os resultados dos estudos. A questão do viés de publicação. Estudos com resultados negativos têm menor chance de serem publicados. E isso pode levar a superestimar os benefícios da amamentação. E, finalmente, a questão dos estudos observacionais. Não é ético conduzir um ensaio clínico, não é ético eu randomizar crianças para serem ou não serem amamentadas. O único estudo de intervenção que nós temos é um estudo que foi coordenado pelo professor Michael Kramer, que é o estudo PROBIT, o PROBIT Trial, que foi um estudo, na verdade, de promoção do aleitamento, que foi conduzido na Bielorrússia, tá? Onde algumas maternidades foram sorteadas, foram alocadas para receberem a intervenção hospital amigo da criança, e outras maternidades continuaram com o seu cuidado habitual, vamos dizer assim, tá? Um cuidado do recém-nascido que era menos amigo da criança, vamos dizer assim, ou menos amigo da amamentação. Tá? Bom, e o que o resultado do estudo mostra? O resultado do estudo mostra, primeiro, que a intervenção hospital amigo da criança funciona. Se a gente compara a proporção de crianças amamentadas em diferentes idades no grupo intervenção e controle, a gente vê que é claramente diferente e que na linha contínua então, é o grupo intervenção e que a proporção de crianças amamentadas em diferentes idades é maior no grupo intervenção. Por outro lado, quando a gente pensa em uma análise de ensaio clínico, porque se eu vou fazer uma análise de ensaio clínico, eu tenho que pensar que eu vou ter que comparar o grupo intervenção com o grupo controle, né? Não crianças amamentadas e crianças não amamentadas. E aí, nesse caso, né, a adesão à intervenção é baixa, né? Eu tenho um baixo compliance à intervenção, porque num ensaio clínico ideal eu teria uma altíssima taxa percentual de crianças amamentadas no grupo de intervenção e no grupo controle o percentual de crianças amamentadas seria perto de 0, né? E essa baixa adesão à intervenção diminui o poder do estudo, tá? Então, vamos dizer assim, isso é uma limitação no sentido de que eu diminuo o poder estatístico, eu aumento a questão do erro, muitas vezes, a ausência de associação pode ser simplesmente não porque não existe uma associação, mas porque eu não tive poder estatístico suficiente para demonstrar uma associação. Bom, falando especificamente sobre os fatores metabólicos de risco cardiovascular. Então, nessa revisão da OMS, a gente revisou 4 fatores, que foi obesidade, pressão arterial, colesterol e diabetes. Diabetes eu vou apresentar não o resultado dessa publicação, mas um resultado mais atual, porque a gente posteriormente atualizou esta revisão. Tá. Bem, sobre obesidade. Obesidade é o fator mais estudado, a gente identificou 113 estudos. Vocês vejam que os resultados são relativamente heterogêneos, e a gente observou uma proteção, uma redução de 26% no risco na razão de óbito de obesidade em quem amamentou em relação a quem não amamentou. Tá? Bem, mas a gente observa, por outro lado, né, que provavelmente esse benefício da amamentação está sendo superestimado por uma questão de um viés de publicação. Vejam que nos estudos pequenos, tá, com menos de 500 indivíduos, essa razão de odds foi de 0,53. Enquanto que naqueles estudos com mais de 1.500 indivíduos, a razão de odds foi bem menor, de 0,81, sugerindo que estava havendo
o viés de publicação estava superestimando os benefícios da amamentação. Outras questões metodológicas que a gente levou em conta na meta-análise, porque sempre na meta-análise a gente também deve explorar até que ponto questões metodológicas são fontes de heterogeneidade ou estão introduzindo, ou estão distorcendo uma associação, tá? A gente, posteriormente, estratificou a análise por algumas características dos estudos e a gente observou que entre os estudos com amostra grande, tá? Ou seja, com menos chance de ter viés de publicação, estudos com controle para fatores de confusão adequado e estudos com um recordatório pequeno da amamentação, porque alguns estudos pesam um indivíduo com 20, 30 anos e perguntam para ele, você foi amamentado ou não? Então tem um problema de qualidade do dado. E nesses estudos, o benefício da amamentação foi menor, foi apenas 0,87, em comparação com o estudo inicial. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é, olhem a queda no número de estudos. Eu tinha inicialmente 113 estudos. Quando eu olho os estudos de melhor qualidade, tá, eu tenho apenas 11. Tá? Eu tenho apenas 11 estudos que têm um tamanho de amostra maior, que tem um controle para confusão, controlar adequadamente com a confusão, e tem um curto recordatório, ou seja, tem um dado uma informação sobre a amamentação que é de melhor qualidade. Então, isso aponta, por exemplo, que novos estudos são necessários. Se eu olhar os 113, eu posso dizer que não. Mas se eu olhar os 11, eu posso dizer que sim, desde que sejam de alta qualidade, ou seja, que façam um adequado controle para fator de confusão e tenham dados de amamentação de boa qualidade. Bom, posteriormente, a gente, em uma publicação na Scientific Reports, a gente avaliou se o efeito do gene FTO, do genótipo FTO, era modificado pela amamentação. Esse genótipo é associado com a obesidade, principalmente através de um mecanismo de menor controle da saciedade, tá? E que é um dos mecanismos a partir do qual se acredita que a amamentação proteja contra a obesidade, tá? E a gente observou que aqueles indivíduos que eram homozigotos para A, né? Eles tinham maior índice de massa corporal e maior índice de massa gorda. Mas isso, bom, e aí quando a gente estratifica isso por duração da amamentação, a gente observa que naqueles amamentados por menos de um mês, tá, havia uma associação, estava associado com maior índice de massa corporal e índice de massa gorda. Enquanto que nos amamentados por mais de um mês, tá, essa associação ou diminui a sua magnitude ou, inclusive, né, a diminuição é suficiente para intervalo de confiança incluir a unidade. Nos dois casos, os testes de interação foram estatisticamente significativos. O que nos chamou a atenção é que a gente não observou um efeito, quando a gente estratificou as categorias de amamentação em mais categorias, não observamos um aumento da proteção acima de um mês. Tá? Então, mas isso no artigo a gente explora melhor. Tá? Colesterol. Colesterol, para colesterol total, nós achamos 46 estudos, né? Não observamos um efeito da amamentação, uma associação estatisticamente significativa, mas, de novo, chama a atenção, né, o baixo número de estudos de alta qualidade. A gente tinha apenas 5 estudos. Tá? Pressão arterial. Pressão arterial, achamos 43 estudos para pressão sistólica e 38 para pressão diastólica. Também não observamos um efeito benéfico da amamentação. Tá? Encontramos um forte viés de publicação. Vejam que nos estudos pequenos, né, a amamentação está associada com uma redução de quase 2 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, tá? Enquanto que nos grandes estudos essa diferença cai para 0,29. Tá? E, de novo,
né, chama atenção o baixo número de estudos de alta qualidade. Então, isso aponta que, quando a gente fala dos efeitos a longo prazo da amamentação, são necessários novos estudos? São, tá? Mas desde que tragam evidências de alta qualidade, tá? Com adequado controle para fator de confusão e com um dado de amamentação de boa qualidade. Bom, a diabetes. A diabetes, nós, em 2019, ano passado, publicamos na Current Diabetes Report uma atualização dessa meta-análise, revisão sistemática, tá? E uma das coisas que nos levou foi, posteriormente, revisando as publicações anteriores, nós identificamos que vários dos estudos sobre o efeito da amamentação, da associação da amamentação com diabetes tipo 2, tá? Grande parte desses estudos controlavam a associação para índice de massa corporal na idade adulta, tratando como um confundidor, algo que, na verdade, é um mediador. Ao fazer isso, dois problemas são introduzidos, tá? Primeiro, ao bloquear um caminho causal, eu estou subestimando o efeito total. Além disso, eu estou abrindo um caminho para post-confounders, então eu estou também introduzindo um collider bias, cujas consequências são imprevisíveis. Tá? Bem, então nós atualizamos a revisão, pegamos apenas os dados não controlando para IMC do indivíduo, com exceção de um estudo que só tinha esse dado, e observamos, nós tínhamos 14 estudos, 12 de países de alta renda, tá? E observamos uma redução no risco de diabetes tipo 2 em quem era amamentado, quem foi amamentado. Tá? Observamos um pequeno viés de publicação, tá? Mas, na verdade, a maior parte dos estudos são de maior tamanho, tá? E a diferença não é tão grande, ou seja, e, na verdade, se a gente olha entre os estudos maiores, a estimativa agrupada é próxima da agrupada total, sugerindo que não estava havendo, que o viés de publicação, desculpa, não estava tendo impacto. Tá? Mas, de novo, quando a gente vai olhar controle para nível socioeconômico e peso ao nascer, tá? Que seriam importantes fatores de confusão, a gente tem apenas 3 estudos. Tá? Então, volto a chamar a atenção para a importância de termos estudos de qualidade. Tá? A questão da inteligência, da amamentação e da inteligência. Tá? Nessa meta-análise, a gente incluiu apenas estudos que avaliaram a performance em testes de inteligência, testes padronizados. Tá? Então, estudos que usaram outras escalas ou outras medidas de desenvolvimento de inteligência não foram incluídos. Tá? Eram estudos observacionais e nós, como já tem evidências anteriores sugerindo que os indivíduos que são amamentados crescem em um ambiente que é mais favorável ao desenvolvimento, à inteligência, é um ambiente que tem mais estimulação em casa, tá? Nós consideramos que era essencial que esses estudos tivessem controlado as suas estimativas para confusão por estimulação em casa. Tá? E nós observamos uma diferença de 3,44 pontos entre os indivíduos amamentados e os não amamentados. Tá? Bom, vejam que nessa revisão a gente não encontrou estudos com indivíduos maiores de 20 anos de idade. Tá? A maior parte dos estudos tinham mais de 500 indivíduos, a gente não observa diferenças importantes no que diz respeito ao tamanho. Tá? A gente observa que alguns estudos controlaram para QI da mãe, a associação, e mesmo depois de terem controlado para QI da mãe, ainda observaram uma associação. Então, o que eu estava observando não era por QI materno. Tá? E no estudo da Bielorrússia, aos 7 anos de idade, eles acharam um benefício da amamentação. Tá? E essa questão que eu disse, que a maioria dos estudos avaliou crianças.
Bom, algumas questões que são trazidas à tona quando a gente discute as evidências da amamentação, né? A primeira questão é, a amamentação está associada com melhor desenvolvimento cerebral ou essa associação está sendo observada porque as mães com melhor nível socioeconômico amamentam mais? Ou as mães que amamentam provêm um ambiente que é mais favorável ao desenvolvimento cognitivo e isso causa ou confunde, né, a associação entre amamentação e QI. Bem, nessa meta-análise, todos os estudos incluídos ajustaram para a estimulação da criança em casa. Então, em princípio, essa explicação não seria válida. Tá? A questão da associação observada porque as mães com melhor nível socioeconômico amamentam mais. Bem, como eu mostrei previamente, em Pelotas, na Corte de Pelotas, a amamentação não está associada com nível socioeconômico, enquanto que na Corte inglesa de Auspach existe uma associação positiva. Em um outro estudo, se comparou o efeito da amamentação em Auspach e Pelotas, em dois cenários com diferentes padrões de confusão. O que a gente observa para QI, IQ? A gente observa que, nos dois cenários, a amamentação está positivamente associada com a performance em testes de inteligência, sugerindo, né, que não, a questão de confusão residual não é uma explicação plausível para essa associação. Tá? Bem, outras questões que são colocadas, inclusive pela imprensa, tá? Quando a gente discute os efeitos da amamentação. Primeiro, essa associação... Bom, a maioria dos estudos, ou como eu mostrei na revisão, todos os estudos eram em crianças ou adolescentes. Então, essa associação é duradoura? E segundo, qual é a implicação prática? Eu falo em 3,4 pontos de QI. O que quer dizer isso? Qual é a consequência disso? O que quer dizer 3 pontos a mais de QI? Aonde isso vai me levar? Pois bem, né? Então, aí eu trago os resultados do estudo, de um dos estudos que o Egberto citou no início da apresentação, tá? Que é o estudo sobre a associação entre a amamentação e inteligência, e escolaridade e renda aos 30 anos, tá? Na Corte de Pelotas. Então, bem, falando rapidamente da Corte de Pelotas, para quem não conhece, o Antônio Augusto pode desligar o microfone, o fone de ouvido um pouquinho. Tá? Na Corte de Pelotas, o estudo em 82 foi feito inicialmente um estudo perinatal que identificou todos os nascimentos hospitalares, avaliando os nascidos vivos das famílias que moravam na zona urbana da cidade. E posteriormente se identificou que o percentual de perdas do estudo foi menor de 1%. E esses indivíduos vêm sendo acompanhados ao longo do ciclo vital. O primeiro acompanhamento foi realizado em 1983 e o último em 2012 e 2013. Na verdade, a gente deveria, nesse momento, estar visitando a coorte, mas devido à Covid, nós estamos com o estudo parado. Devemos visitá-los novamente o ano que vem. Tá? E o nosso percentual de perdas foi de 31% ao último acompanhamento. Então, sobre o acompanhamento de 2012 e 2013, essa foto é da nossa clínica de pesquisa aqui em Pelotas, no Centro de Pesquisa Epidemiológica, pesquisas epidemiológicas, então é onde a gente conduz as pesquisas da corte. Tá? Os participantes foram procurados, usando diferentes estratégias e convidados a visitar a clínica de pesquisa. Tá? Eles tinham, em média, 30 anos, e o QI foi medido em cerca de 3.700 indivíduos. Bom, então, a duração... Bom, só trazendo a questão do cenário um pouco, né? A duração da amamentação... Em 82, a questão da amamentação, ela não estava associada com a condição socioeconômica e os benefícios da amamentação naquele momento não eram conhecidos. Tá? Então, eu tenho muito pouco caminho para um viés de autoseleção. Bom, o que nós observamos? Vocês vejam que para QI, IQ, quanto maior a duração da amamentação, maior a pontuação no QI. Pelotas, como vários outros lugares do Brasil, o percentual de crianças que nunca foram amamentadas é muito baixo. Então, por esse motivo, em todas as nossas análises de 82, a gente usa como referência o grupo amamentado por menos de um mês. A gente observou
também uma associação com escolaridade, tá? E, finalmente, encontramos uma associação também com a renda do indivíduo aos 30 anos de idade, tá? E essas análises foram controladas para fatores de confusão. E a gente observa que essa associação entre amamentação e QI foi observada nos 3 tercios de renda familiar ao nascer. Tá? E uma análise de mediação mostrou que essa associação de renda com amamentação, 72, não 75, desculpa pelo erro, 72% dela era capturada pelo QI. Ou seja, sugerindo que a amamentação leva a um ganho de QI que posteriormente leva a um ganho na renda. Tá? Então, e aí vem quando nós publicamos esse estudo, surgiram algumas questões, e uma das questões é: a amamentação estaria associada com QI, porque indivíduos com maior potencial genético para QI, para capital humano, teriam maior probabilidade de serem amamentados, por mais capazes de serem. Tá? Ou seja, nós teríamos uma hipótese de confundimento genético. Tá? A coorte de Pelotas de 82, a gente tem DIU-OS da coorte, foi feito DIU-OS, e alguns indivíduos, inclusive, foram sequenciados, o que permitiu que a gente imputasse o genoma dos indivíduos. Tá? E a partir de uma meta-análise de DIU-OS que avaliou, identificou 74 locos associados com escolaridade, a gente construiu um score alélico de escolaridade, tá? Baseado em 5.000 SNPs que estavam correlacionados com escolaridade. Tá? E a gente observou que esse score alélico estava positivamente associado com o QI aos 30 anos. Tá? Por outro lado, não estava associado com amamentação. Tá? E quando a gente pega a nossa análise, a nossa associação de QI com a amamentação, a gente vê que controlando ou não controlando para o score alélico não muda a magnitude da associação. Então, sugerindo que a hipótese de confundimento genético não é verdadeira. Tá? Refutando essa hipótese. A questão do impacto econômico da associação da amamentação e desenvolvimento cognitivo. Além das evidências do nosso estudo, tem um outro estudo feito na coorte de OSPAC, que eles pegaram os resultados do General Certificate of Secondary Education, que é feito entre os 15 e 16 anos. Eles conseguiram linkar dados de amamentação e dados de performance no DCSI de cerca de 12 mil participantes da coorte. Tá? E eles observaram que a razão de odds de ter 5 ou mais conceitos entre A e C, ou seja, ir bem no teste, era 72% maior nos indivíduos com mais de 6 meses de amamentação do que naqueles que nunca amamentaram, tá? Mesmo após controle para fator de confusão. Tá? E linkando com baseado em dados de outros estudos que mostram que uma melhor performance nesse teste está associada com uma maior renda do indivíduo ao longo da vida. Tá? Finalmente, então, eles estimaram qual seria a renda esperada dos indivíduos que nunca mamaram e dos indivíduos que mamaram por 6 meses ou mais, e observaram que a renda na vida de quem mamou por 6 meses ou mais seria, em média, cerca de 8.800 libras maior do que quem nunca mamou. Tá? Então, resumindo, a amamentação tem benefícios a curto prazo sobre a sobrevivência infantil, que já são amplamente conhecidos, reduzindo morbidade e mortalidade por doenças infecciosas. Tem também efeitos a longo prazo, reduzindo principalmente o risco de obesidade e diabetes tipo 2, e finalmente está associada positivamente com o capital humano. Tá? Se a amamentação atingisse níveis universais, a gente hoje teria, a gente preveniria cerca de 800 mil óbitos anuais de crianças, e se todas as crianças fossem amamentadas por pelo menos 6 meses, se estima
que o PIB global aumentaria em 0,49, com um ganho de 302 bilhões de dólares por ano. Tá? Melhor que aumentar imposto. Né? O leite materno não é apenas um suplemento nutricional perfeitamente adaptado para a criança, mas provavelmente um medicamento mais específico que ela receberá em um momento que ocorre a expressão genética para a vida. Essa é uma oportunidade de imprinting que não deveria ser perdida. Muito obrigado. Muito bom, Bernardo. Nossa, a mensagem é tão profunda e tão na nossa cara, assim, que a gente precisa de um tempo para digerir, né? Muito obrigada, viu, por essa palestra. A gente costuma agora, professor, abrir as discussões pelo chat. Tá, joia. Então, eu vou aguardar o pessoal se inscrever. Tá. Então, pessoal, vocês podem fazer as perguntas pelo chat e eu vou transpassar, ou ligar o microfone e fazer a pergunta direto. São muitos parabéns aqui. Obrigado. Excelente mesmo. Graziela, vai seguir a lista aí? Eu estou esperando o pessoal se inscrever. Já tem bastante, já tem algumas pessoas inscritas. Eu também estou inscrito, mas antes tem Matias, Késia. Isso. Matias, Késia e você. Vamos começar com. Estava esperando os alunos. Graziela, vamos esperar os alunos. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou esperando os alunos. Os nossos dentes de leite. O pessoal, né, que está próximo aí, pós-doutorado, doutorado. Porque essa é uma oportunidade muito grande de pegar epidemiologistas aí e acochá-los. E hoje nós temos pelo menos 2 de peso, né? O Bernardo, que deu a palestra, e o Antônio Augusto. O Antônio Augusto está aí. Antônio Augusto, na hora do aperto, vai você, Antônio Augusto. E a Cecília também, né? Cecília está também? Tá, a Cecília, representante aí das... As meninas têm mais número, óbvio, sempre. A Cecília está, eu já vi. E só para fazer propaganda também, né? No nosso congresso, além de vocês, né, Antônio Augusto e tal, a Heloísa Betiol, que você conhece bem, né? Que legal, claro. Vai estar apresentando. Graziela, vamos começar para tentar estimular, né? É isso que eu ia dizer. Vamos começar? O primeiro inscrito é o professor Paulo, né? Então é o seguinte, Bernardo, meus parabéns. Obrigado. E, sim, de uma forma, você foi rápido, e muito bacana, né, o que você queria mostrar. E dizer que a gente está muito feliz, o Egberto já falou isso, por receber esse grupo, né, de epidemiologistas que foram pioneiros do estudo do DORD no Brasil. E a gente, ao mesmo tempo que a gente está muito feliz, ao mesmo tempo a gente acha que tem pouca gente da epidemiologia no DORD Brasil. A gente espera que essa sua participação seja, assim, um disparo para que muitos colegas venham para o DORD e a gente conseguir um PPSUS, né, como está acontecendo aí, que tem o DORD, mas muito pouco edital contém esse conceito que a gente acredita, como você mostrou, né, bacana, Beto, é melhor do que imposto de renda. E aumenta a renda, quer dizer, é um esforço muito bacana. Agora, a minha pergunta ela tem a ver com alguns estudos que muitos colegas aqui fazem, e que miram no leite materno. Né? Certo. A pergunta é meio sacana, mas tudo bem, eu vou fazer porque eu acho que vocês já tiveram essa preocupação. Quer dizer, em todos esses estudos que tem essas correlações positivas, a gente poderia dizer que o leite materno de mães que amamentam mais de 6 meses
eles têm na sua composição algum equilíbrio, ou seja, se repete na Indochina, se repete em Duque de Caxias, se repete, sei lá, em Limeira ou em Sobral, né? Ou em Manaus, para ser mais... Certo. Você acha que tem alguma coisa ou... Eu acho que a questão, a questão dos efeitos a longo prazo da amamentação e da longa duração da amamentação, né, elas são pouco estudadas, né, na verdade, a gente vê pouco em estudos epidemiológicos, principalmente porque esses estudos, em sua maioria, são de países de alta renda, onde o percentual de crianças amamentadas por longo prazo é muito baixo, tá, Paulo? Então, na verdade, assim, mesmo na coorte de Pelotas, o nosso percentual de crianças acima de 12 meses, a gente trunca nossas análises todas em 12 meses, né? Porque depois os nossos N's caem muito, tá? A gente, claro, a gente olha as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que são, indicam para 2 anos, né? Aonde, se a gente olha a questão das doenças infecciosas, claramente tem uma proteção, tá? Agora, a questão dos efeitos a longo prazo, eu acredito, assim, que tudo também depende de que mecanismos estão associados a esses efeitos a longo prazo, né? Porque, como eu mostrei, por exemplo, nos surpreendeu quando a gente foi testar a interação com o FTO, né? Acima de 1 mês de idade, não se observou nenhum efeito dose-resposta. O efeito era muito igual entre as categorias de amamentação, tá? Então, agora, claro que aí os estudos com o leite, né, e o entendimento maior, de um lado, ao comparar entre diferentes lugares, diferentes... a constituição do leite materno em diferentes momentos, né? Se é igual, não é igual, e que associação eu estou falando, qual o mecanismo pensado, eu posso eventualmente pensar até em algumas interações, né? Que eu te confesso que a gente não tem encontrado muito, tipo assim, em tal lugar tem efeito, em tal lugar não tem efeito da amamentação mais prolongada, né? A gente até trouxe isso, eu me lembro nas primeiras... Porque a questão da amamentação, a amamentação é uma exposição meio complexa, né? Meio complicado. Porque cigarro, por exemplo, é fácil você dizer o seguinte, quem é exposto é quem fuma, né? Quem é não exposto é quem não fuma, tá? Aí tu pode dizer, não, mas o fumante ou não fumante pode ter uma exposição maior à poluição ou menor à poluição, menor ou maior ao fumo passivo, mas não muda muito, tá? A amamentação, exceto a amamentação exclusiva, muitas vezes a criança amamentada está recebendo outras coisas, tá? E que é heterogêneo. E o grupo comparação é um grupo heterogêneo também, né? Porque você tem desde crianças que recebem leite, por exemplo, fórmulas extremamente complexas, né? E alguns que recebem preparações caseiras, vamos dizer assim, né? Tá? Então, e isso, vamos dizer assim, num estudo, nos estudos epidemiológicos, geralmente não é capturado, né? Essa riqueza desse detalhe, dessa informação, né? Ok. Eu vou furar a fila aqui com uma pergunta do nosso chat. Tá, vai. Adriana Saur. Adriana, ela é do Projeto Brisa de Ribeirão. Ah, tá. E ela gostaria de saber o que esperar sobre os efeitos da Covid/quarentena nos índices de amamentação. Será que o isolamento favoreceu ou não a amamentação? Ou não tem relação? Eu não sei te responder, tá? Isso é uma pergunta que eu não sei te responder. Me preocupa muito a questão toda da quarentena,
em vários efeitos sobre a saúde materno-infantil, né? Com queda em cobertura de pré-natal, queda em cobertura vacinal, né? Em um certo sentido, eu poderia dizer, eu esperaria que talvez aumentasse a duração da amamentação, porque muitas estão mais em casa, né? Mas, por outro lado, me preocupa muito os efeitos da quarentena sobre a saúde mental, a ansiedade e outras questões que podem atrapalhar a amamentação, né? Mesmo a violência doméstica, né? A violência, exatamente, também, né, Graziela? Também, né? As outras. É. Obrigada. Agora a Késia está inscrita. Késia, você pode ligar o microfone? Olá, boa tarde. Boa Tudo tarde, bem, tudo Bernardo? bom? Sou Késia, aqui de Maringá, trabalho com o professor Paulo Matias. Eu namoro o seu trabalho há muitos anos. Eu tenho até uma dissertaçãozinha de trabalho de especialização que eu orientei, focando nessas 3 meta-análises. Fiquei encantada com o que você falou. E aí, me levantou uma questão com respeito às doenças cardiometabólicas e os desfechos, né, que você identifica nas 3 meta-análises. Para mim, do que eu entendi da sua apresentação, na última meta-análise parece mais evidente a disfunção cardiometabólica sendo reduzida com o maior tempo de amamentação. Ou eu tô equivocada? Na verdade é o seguinte, a gente encontrou uma pequena proteção para a obesidade, tá? E diabetes tipo 2, tá? Para pressão arterial e para colesterol, a gente não encontrou. Inclusive, na primeira, eu não abordei na apresentação, né? Na primeira revisão, a gente tinha encontrado que para colesterol, em adultos, a amamentação protegeria, né? Mas nas outras 2 sequentes, a gente já não encontrou isso. Quer dizer, provavelmente o que aconteceu da primeira vez como são poucos estudos em adultos, né? A gente estava de frente a um viés de publicação, né? E que aí, principalmente após a publicação da primeira revisão, o pessoal sentiu mais coragem de tirar da gaveta, né, os resultados e sair publicando, né? Sim. E com respeito aos adolescentes e crianças, porque a sensação que eu tenho ao ler os trabalhos é que no adulto não se via muita coisa, mas na infância e na adolescência se via uma certa proteção. Que, na verdade, o problema dos estudos de adultos é que a maioria dos estudos de adultos são de baixa qualidade. São poucos estudos, tá? São poucos estudos, Kézia, tá? Muitos dos estudos... Porque, assim, claro que a gente tem algumas coortes hoje, né? Coortes de nascimento, vamos dizer assim, que foram constituídas não no ambiente Dohad, né? Foram constituídas com outros objetivos, né? Mas que com todo o crescimento da questão do Dohad, né? Elas passaram a focar no Dohad, né? Pelotas é um exemplo disso. 82, a coorte nasceu com uma ideia de ser mais um estudo perinatal né? E depois ela sofreu uma migração, vamos dizer assim, né? Tá? Mas, assim, então a gente tem muitos estudos que têm problemas sérios. Tem poucos estudos de adultos e muitos deles têm problemas sérios, porque, por exemplo, muitos são estudos baseados em bancos de dados, então eu não tenho um bom controle para fatores de confusão, tá? Ou a qualidade do meu dado de amamentação é aquela coisa, eu pergunto para a pessoa com 30, 40 anos, tu mamou ou não mamou? Né? Tá? Ou eu vou lá e busco alguma coisa no hospital, tipo assim, o fulano quando saiu do hospital era amamentado ou não era? Que não quer dizer muita coisa, quer dizer alguma coisa, mas não... Não é consistente, né? Não é profunda a informação. Tem um certo erro de informação, né? Então, vamos dizer assim, claro que a gente juntou isso, mas nas meta-análises a gente faz uma discussão mais cuidadosa disso nos textos, né? Tá? Então, assim, isso traz uma questão importante, né? A gente precisa de bons dados, né? De estudos com dados bons, né? Ainda, tá? Mas parece, assim,
a gente examina outros estudos, tem outras questões de função cardiovascular, tem alguns outros estudos, né, que não entram na meta-análise porque são poucos estudos, né, mas que sugerem que a amamentação teria um efeito protetor, sim. Né? Uhum. E aí, com respeito aos resultados da segunda parte da sua fala, que são encantadores, se a gente conseguisse mudar o mundo, né, quanto benefício. Exatamente. Mas aí eu fui influenciada por esse ponto de vista seu, na minha vida pessoal, né, a minha mais velha tem 6 anos e eu começava com dor nessa época, eu aumentei 2 anos. Olha, é difícil, viu? Eu sei. Aumentar 2 anos trabalhando e eu fico pensando nos interferentes nesse processo de amamentação aí, saúde mental e todo o resto, né, mulher profissional trabalhando. Então, quanto isso influencia. E aí, vem uma questão, quando eu estava estudando sobre isso, sobre a influência do contato físico e o desenvolvimento do QI. Então, vocês fazem uma avaliação com respeito à amamentação, mas a amamentação gera um contato entre a mãe e a criança. E um vínculo. Sim. Então, esse interferente, ele é considerado... Como que vocês enxergam o interferente? Veja bem, tá bem. Eu acho que é uma pergunta excelente, Kézia. E eu vou aí, né... Tu está discutindo o mecanismo. Uhum. Tá? Porque eu posso ter, se eu penso, né, nos DAGs do Antônio Augusto, tá? Entre a amamentação, né, e o QI, né, eu posso ter um caminho que passa por esse vínculo, entendeu? Quer dizer, eu estou dizendo que não é o efeito do leite por si, é o efeito do ato de amamentar. Tá? Agora, eu também tenho a questão do leite, né? Do constituinte do leite, tá? Que aí, se eu pego o estudo lá em inglês me falta o nome agora, né? Que pegou as crianças prematuras na UTI e randomizou para receber leite, né? Fórmula ou leite do banco de leite, né? Tá? Eles mostraram que as crianças que receberam leite do banco de leite, né, leite materno, tinha um melhor QI depois, né, tá? Então, quer dizer, aparentemente, o remédio, vamos dizer assim, né, a droga leite materno tem um efeito, tá? O que não descarta, né, essa questão toda do vínculo que tu está colocando. Quer dizer, então, eu poderia pensar assim, olha, o efeito total da amamentação pode ser decomposto em um caminho que passa por um mecanismo biológico, vamos dizer assim, né, nutricional, e um caminho afetivo, vamos dizer assim, que é o vínculo, né? Eu acho que isso vamos dizer assim, aí a gente está discutindo uma questão mecanística, né? A gente está discutindo mecanismos, né? Tá? Claro que para ver isso com mais, destrinchar esses caminhos, a gente precisaria de mais dados, né? Mas seria lindo, seria um estudo lindo, né? Tá? Eu te diria assim, eu não descarto a questão do efeito do leite materno, do efeito psicológico do leite materno, entendeu? Né? Eu não descarto, tá? Porque, inegavelmente, né, existe um maior afeto, né? Uma maior relação, né? Tá? Sim. Apesar de que, com a sociedade moderna, a mulher que amamenta por longo tempo, ela tem uma sobrecarga também, né? Sim, e aí, não. Todo esse desenho da ansiedade, do estresse gerado pela pressão da amamentação e tudo mais. Eu acho que aí, assim, claro que a gente pode, talvez, ver efeitos diferentes ao longo do tempo, né? Como também entre sociedades, né? E eu acho que aí a gente está indo para um outro caminho, que é a questão da gente trabalhar na sociedade, a questão, por exemplo, de assegurar o direito, né? Sim. Tá? Quer dizer, eu não posso... Eu tenho que assegurar o direito à proteção da criança, né? E o direito da criança a receber, né, uma nutrição, um carinho, né? Quando ela está na expressão para a vida, né? Quer dizer, eu tenho que assegurar que essa criança tenha, né,
cresça em um ambiente, sob todos os aspectos, né, mais favorável para ela, né, tá? Num momento que ela está se programando para a vida, né? Tá? Então, quer dizer, é essencial isso, e aí, entre isso, entra essa questão da amamentação, a questão né? E todas as outras questões. Né? Sim, maravilhoso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Kézia. Obrigado. A gente tem, agora seria o Egberto, mas vou furar a fila de novo. A Bianca de Almeida tinha feito justamente essa pergunta, professor, se as crianças que recebem leite de doação, né, do banco de leite, teriam os mesmos benefícios que as crianças que recebem o leite diretamente da mãe. Então, já foi respondida a pergunta dela. E a Thalita te parabeniza por sua aula. Ela é pediatra, nutrologista, mestranda pela Unifesp, e o projeto dela envolve o aleitamento materno e alimentação complementar. Gostaria de perguntar se essa questão do tipo de desenho de estudo que podemos fazer nessa temática interfere na validade do estudo e como podemos melhorar essa questão. Justamente. Eu acho que assim, o que a gente observa nos estudos, né, o mais importante é a questão porque assim, a gente está falando de estudos observacionais, a gente está falando de comparar grupos que foram amamentados e não foram, ou foram amamentados por mais tempo ou não foram, ou foram exclusivamente e não foram, sei lá, grupos com diferenças em leite materno, em aleitamento, tá? Com diferentes padrões de aleitamento. E esses grupos podem ser diferentes entre si em algumas características básicas que podem estar associadas à exposição. Ou seja, eu posso introduzir uma situação de confundimento. Tá? Então, é essencial pensar nisso com calma, tá? Pensar em quais seriam os mais importantes fatores de confusão, por isso é muito importante, antes de fazer o estudo, ter claramente isso identificado, para ter um modelo bem construído, ter um modelo de análise que controle adequadamente para a confusão, tá? E potencialmente, talvez, usando outras estratégias para aumentar a inferência causal, como, por exemplo, controle negativo de desfecho ou de exposição, né? Eu acho que é muito importante, mas assim, o passo 1 é pensar claramente no seu cenário, no teu cenário, quais seriam os fatores de confusão importantes, tá? E medi-los adequadamente, tá? E, claro, obter um dado de amamentação o melhor possível. E do desfecho também, que quanto menos ruído a gente tem, né, mais precisão a gente consegue. Ótimo. Tem uma outra Kézia. Desculpa. A Kézia é orientanda do professor Antônio Augusto. Eu vi, ela traz aqui o dado do estudo mais recente do PROBIT. Bom, Kézia, como eu falei antes, a gente tem que olhar com calma os resultados negativos do PROBIT Trial, tá? Porque eles têm, assim, eles acharam efeitos menores aos 16 do que aos 7, tá? Na verdade, no dado de 7 anos, eles acharam uma performance uma diferença apenas em algumas medidas de QI, não em outras, tá? Mas como eu mostrei, ao fazer a análise por intenção de tratar, eles introduzem um ruído muito grande, tá? Então, assim, a questão dos dados do PROBIT Trial é que, se eles acham uma associação, a gente pode dizer, viu, beleza, tá? Reforçando um dado que eu tenho, tá? Uma ausência de associação, muitas vezes, não necessariamente quer dizer não existe associação, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado ao examinar a questão dos dados do PROBIT Trial, né? Tá? E falando nisso, também outra questão que eu gostaria de trazer, que muitas vezes, principalmente as pessoas ligadas à indústria, a gente vê criticando os dados de amamentação
no sentido de que são dados de estudos observacionais, que não tem estudo experimental, né? Mas engraçado que aí, logo depois, para justificar certas coisas deles, eles trazem dados de estudos não observacionais, tá? Gente, a minha internet ficou um pouco ruim, não sei se vocês ainda estão me ouvindo. Estou ouvindo. Cortou um pouquinho, agora tá gaguejando. Estou ouvindo. Tá falhando aqui para mim. Egberto, agora é sua vez, Egberto. Tá bom, tá ok. Então, Bernardo, parabéns aí pela conferência. Eu já imaginava esse tipo de apresentação. Você trouxe várias questões importantíssimas, inclusive para nós que somos da área experimental, né? E aí você cita um negócio que nós da experimental achamos que vocês não teriam esses problemas, né? Que é o viés de publicação e o número de indivíduos, né, que são avaliados em cada estudo, né, para dar a qualidade do estudo. Esse é um problema sério na área experimental. O viés de publicação talvez seja até mais problemático do que vocês que trabalham com epidemiologia. Vocês têm vários desfechos, vocês analisam centenas de dados. Na experimental, em geral, a gente se resume a poucos desfechos. E as revistas têm esse problema sério, né? Elas só aceitam resultados positivos. Isso é um problema muito sério, né? Porque isso dá um viés de grande publicação. E na área experimental, justamente por questões éticas, né, você reduz muito o número de animais. Claro que quando a gente trabalha com animal, a gente tem uma vantagem quem estuda seres humanos, porque as condições de confusão são muito menores dentro de uma gaiola. E eles são geneticamente semelhantes. Mas, mesmo assim, nós temos problemas de número baixo de amostras, né, no caso. E a gente tem muito que aprender com vocês em termos de constituir estudos também de meta-análise para estudos experimentais. Então, eu parabenizo por levantar esses dois temas, e eu acho que nós, da área experimental, temos que conversar com vocês da epidemiologia, que estão muito mais avançados nisso, para poder estabelecer critérios de qualidade também para estudos experimentais. E aí, eu não ia fazer isso, mas Kézia provocou, e depois também houve uma pergunta, eu acho que foi da Adriana, sobre a questão do isolamento. A questão do isolamento tem um estudo, talvez você conheça, dos grupos canadenses, que até fizeram uma rede, né, porque no Canadá teve um inverno extremamente rigoroso e isso afetou o desenvolvimento intelectual das crianças que ficaram naquele período. Interessante que no Canadá esse período foi muito curto, eu acho que foram 3 semanas, chegou ao mês. Nós estamos na Covid com 6 meses de quase isolamento, né? Então, isso vai ter consequências e, realmente, vocês aí em Pelotas têm até condições melhor de avaliar isso. E quanto ao modelo experimental, existe modelo experimental. Eu trabalho, basicamente, uma das linhas modelos experimentais é justamente desmame precoce. E aí a Kézia colocou a questão de separar no ser humano o contato com a nutrição. Isso é impossível, né? Porque ao mesmo tempo que você está amamentando, está nutrindo, você está tendo contato. Mas em rato a gente faz isso fácil. Esses 3 modelos: separação completa, o modelo farmacológico, você dá bromocriptina e você bloqueia a lactação, ou seja, provoca só a desnutrição, mas mantém o animal com a mãe, e o modelo por bandagem, que você envolve a mãe numa bandagem, as tetas, né? E ela continua com os animais e não consegue amamentar. E é interessante, viu, Bernardo, porque dá diferenças de mecanismo nos 3 modelos e de desfecho também. Então, tem como a gente auxiliar nessas explicações, né? Mas eu acho que é fundamental o pessoal da experimental só começar a trabalhar baseado nos dados epidemiológicos. Quer dizer, a gente não estuda rato para entender a biologia do rato, né? Mas a gente estuda para tentar entender como os seres humanos, né, reagem em relação às doenças futuras.
E nesse caso, é importantíssimo que a gente tenha dados epidemiológicos confiáveis a partir de meta-análise, como vocês aí vêm fazendo. Então, parabéns. Obrigado. E vamos tentar colaborar. Obrigado, Gilberto. Não, eu acho que é super importante a gente dialogar mais entre as áreas, e acho que, por exemplo, isso que você traz da questão dos modelos animais, né? Realmente, né? É muito difícil eu mensurar, por exemplo, a questão do contato, né? Claro, eu posso tentar mensurar, existem algumas escalas, mas claro que vocês têm uma possibilidade muito maior de medir isso, né? Tá? E aí, claro que a gente pode, por ali, inferir, né? E extrapolar associações, né? Okay. Graziela ainda está aí? Voltei, vocês estão me vendo? Sim. A minha internet começou a dar uns sinais de mau tempo. A próxima inscrita é a Cristiane. Cris Matê? Oi, tudo bem? Tudo. Ótimo. Bernardo, parabéns pela tua aula, espetacular. É incrível, assim, os resultados que a gente tem com a amamentação. Eu não sou mãe ainda, então eu fico só em tudo que eu tenho que fazer no momento que engravidar. Acho que a gente aprende tanto, né, pra gente, e poder passar esse conhecimento é maravilhoso, assim, parabéns. E aí, assim, bom, eu tinha umas perguntas inicialmente e elas já foram sendo respondidas, e aí depois eu fiquei pensando num segundo aspecto. Vocês chegaram a fazer alguma avaliação em relação ao efeito do sexo, ao efeito do gênero? Porque eu tenho apenas um trabalho com amamentação em ratos. Nós fizemos um modelo em que a gente fazia um cross-fostering, um outro modelo onde a gente administrava bromocriptina, e um terceiro modelo, deixa eu ver aqui, porque eu já me perdi agora, mas eram 3 modelos onde não tinha leite nos filhotes de rato a partir dos 16 dias de idade, e é aos 21 que a gente desmama eles, né, geralmente, e a gente estava desmamando a gente fez separação materna, fez a adoção, então o cross-fostering e a bromocriptina, 3 modelos diferentes onde não tinha leite a partir dos 16 dias, e tinha o cuidado materno com bromocriptina, nos outros 2 não tinha cuidado materno, para tentar, né, assim, mimetizar essas situações que a gente já estava falando, né, de ter o leite materno, mas não ser a própria mãe. Então, uma criança adotada, por exemplo, que vai receber leite de um banco de leite, ou ter, né, o leite materno da própria mãe, ou não. Ou uma mãe que tem que sair para trabalhar, né, e que não vai poder ficar cuidando do filho. E o que a gente encontrou foi um efeito sexo-dependente bem importante, assim, e atingindo de uma forma muito mais intensa os machos. Então, quando a gente pensa em efeitos comportamentais, a gente fez tanto comportamento do tipo ansiedade, fizemos memória, reconhecimento de objetos, que é um tipo de memória social importante também, né? E os machos, eles foram muito afetados, assim, por esses diferentes modelos, e principalmente pelo modelo da bromocriptina. Parece que a presença da mãe, mas a falta do leite fez muita diferença para os filhotes. Já a ausência da mãe e a ausência do leite teve um efeito um pouco menos importante. Isso é interessante. Teve efeito, mas a intensidade ela foi um pouco menor. Claro, são ratos, né? Sim. É um animal, mas foi isso que a gente encontrou. E já quando a gente faz avaliações bioquímicas, a gente estudou várias alterações de estado redox, parece que as fêmeas são mais afetadas. Então, a gente tem alterações no hipocampo e no hipotálamo dessas fêmeas, mas a gente não vê uma repercussão no comportamento. E nos machos, a gente tem uma repercussão bem intensa, assim, no comportamento. Vocês chegaram a avaliar alguma coisa nesse Olha, algumas análises aqui em Pelotas, a gente analisou a possibilidade de modificação de efeito de interação por sexo e a gente não observou, tá? Com a amamentação, tá? Em outras questões a gente observou, tá? Na amamentação a gente não observou, tá? Agora, isso também não quer dizer que não tenha, porque é aquela questão, né? O teu tamanho de amostra para encontrar, às vezes, interações, né? Passa a ser maior, né? Então, vamos dizer assim, de novo, é um daqueles cenários onde a ausência de associação não quer dizer ausência de efeito, né? Sim, claro. Tá? Mas... Tá bom. Muito, muito obrigada. Né? Eu não sei se tem tempo para mais uma pergunta, Grazi. Se tem mais gente inscrita? A gente tem o professor Antônio Augusto e uma pergunta do chat. Acho que dá tempo, Cris. Dá tempo, 5h15.
Eu fico curiosa para saber a repercussão na sociedade, assim, pelotense. Os trabalhos de vocês conseguiram, assim, realmente fazer uma divulgação que chegasse numa situação de mudança da saúde pública de Pelotas? Bom, eu diria o seguinte, a gente conseguiu em algumas questões, sim, tá? Principalmente houve ações onde a gente conseguiu ações, inclusive, junto à Secretaria de Saúde, tá? Então, houve por exemplo, há uns anos atrás, a gente conseguiu reduzir a mortalidade infantil em Pelotas, tá? A partir de um estudo da Corte, tá? Que identificou um alto percentual de óbitos nas primeiras horas de vida, tá? Acima do que seria esperado, tá? Então, sugerindo que poderia estar havendo algum problema no pré-natal e na atenção ao parto recém-nascido, né? E a partir daí se conseguiu, trabalhando com a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal, né, fazer ações em diferentes esferas, tá? Que se conseguiu reduzir a mortalidade infantil, por exemplo, tá? Então, esse é um exemplo, tá? A gente tem... Claro que assim, é aquela questão que, às vezes, a gente, entre levar o conhecimento até a ação, né, é um caminho longo, né? Tá? Mas eu te diria, assim, que tem tido alguns impactos. Que bom. Parabéns. Parabéns para vocês, para todo o grupo, realmente é excelente. E a gente fica muito orgulhoso de ter no Brasil um grupo assim tão engajado e com resultados tão lindos que podem ter um impacto mundial tão importante. Parabéns. Obrigado. Eu vou fazer o professor Antônio Augusto, eu vou só fazer uma pergunta de uma aluna e já passo para o senhor, tá? A Francinara Guimarães, ela é orientanda do professor Carlos Coimbra. E ela queria... Você viu? Que ela quer saber sobre a amamentação das crianças indígenas. Bem, a amamentação das crianças indígenas, o que os dados sugerem, inclusive os dados do nosso inquérito, né? É que as crianças indígenas são amamentadas por mais tempo, tá? Só que, infelizmente, devido a outras questões ambientais, né, a prevalência de desnutrição é altíssima nas crianças indígenas, tá? E, inclusive, no inquérito nacional, o que a gente observou é que nas crianças menores de 6 meses, a prevalência de desnutrição não era alta, tá? Mas a partir de 6 meses de idade aumentava, ou seja, a partir do momento em que elas param com a amamentação exclusiva e começam a se expor a um ambiente mais desfavorável, elas adoecem e desnutrem, tá? Muito bem. Professor Antônio Augusto, por favor. Bem, Bernardo, você, como sempre, brilhante, né? Fala, Toninho. Uma didática impressionante, e você conseguiu trazer em pouquinho tempo, resumir um conhecimento aí muito, muito grande. Então, eu queria te parabenizar por isso, e assim, muito legal que você esteja no Dor de Brasil, acho que eu sou um dos poucos epidemiologistas que estamos aqui, né, já no grupo há alguns anos, e assim, é difícil a gente acompanhar tanta coisa, a gente sabe que realmente é complicado. Mas assim, eu queria te fazer 3 perguntas. Eu acho que nós ainda temos muitas coisas a estudar de efeito a longo prazo da amamentação. E assim, eu pensaria 3 coisas que eu não sei se vocês já estudaram ou estão pensando em estudar. Sim. Por exemplo, aleitamento e composição corporal, né? Temos aí nas cortes aí medido gordura com uma validade bem melhor. A questão de marcadores inflamatórios e a questão de saúde mental, né? Se você já viu isso, já estudou isso ou está pensando em estudar, o que você acha? Essas hipóteses são legais? São muito importantes as 3 coisas. Na composição corporal, a gente, naquele artigo do Scientific Reports, a gente acabou vendo, tá? E foi onde a gente observou a interação com o FTO, tá? A questão da saúde mental, tá? Eu tenho um aluno que avaliou, tá? Na corte de 82, tá? E observou alguns efeitos protetores, tá? Com certeza... Bom, e a questão, até outro ponto, era a questão da inflamação, né?
A questão da inflamação, acho que a gente tem que medir melhor. Acho que a gente tem que ver exatamente o que a gente vai medir como marcador inflamatório. Entendeu, Antônio Augusto? Qual o marcador? O que a gente vai... Porque, assim, eu acho que, às vezes, a gente tem que pensar muito o que a gente vai usar, porque, claro, a gente não tem um endpoint ainda, né? A gente tem muito pouca doença cardiovascular ainda, né? Claro que chama a atenção, eu estava olhando ontem, né? Quando a gente vai ver os dados de 30 anos da coorte, e Ribeirão deve ser a mesma coisa, né? Vocês devem ser menos aí em São Luís, mas tu começa a encontrar indivíduos que aos 30 anos já tinham 220, 230 de pressão sistólica, né? Indivíduos com IMC de 40, 35, né? Mas ainda é pequeno esse grupo, né? Então, assim, agora, eu acho que a gente tem que pensar muito, quando a gente vai medir esses não endpoints, né? Que marcadores nós vamos usar? Quer dizer, vamos trabalhar com proteína C, que marcadores nós vamos trabalhar de inflamação, né? Tá? Mas eu acho que é muito importante, porque, na verdade, teoricamente, seria um mecanismo, né, ligado ao destino final, né? Ao desfecho final, tá? Então, eu acho que... E tem poucos estudos. É um desfecho, é algo pouco estudado. Tá? É algo que, por exemplo, a gente poderia pensar um pouco mais dentro do próprio RPS, né? Tá? Maravilha. O que é RPS? É uma sociedade secreta. Não, RPS é o consórcio das coortes de Ribeirão Preto, Pelotas e São Luís, tá? Que a gente tem financiamento do DCIT, tá? Atualmente, para conduzir os estudos, né? Então, a gente tem feito algumas... A gente tem, dentro desse... Cada coorte continua independente, mas a gente trabalha dentro de por exemplo, a gente busca padronizar as medidas, né? E fazer algumas análises e estudos em conjuntos, né? Isso foi ao acaso ou tem a questão da confusão, a exclusão de outros centros? Não. Na verdade, acho que o Antônio Augusto pode falar mais, que ele é sócio fundador, eu entrei depois. Ô, Paulo, a questão é assim, a gente vinha um admirando o trabalho do outro, né? E sempre em congressos juntos e tudo. Aí surgiu a ideia, né, de fazer uma aplicação coletiva de financiamento para o Ministério topou, porque, na realidade, surgiu a ideia assim, né? As coortes de idosos já tinha financiamento, de adulto tinha, o ELSA, né, o ELSI, e as coortes de nascimento não tinham, né, um financiamento assim de mais longo prazo, né? Então surgiu a ideia e todo mundo gostou da ideia, estamos trabalhando junto, não com tudo, como o Bernardo falou, né? Cada centro mantém a sua autonomia, mas a gente tem tido financiamento coletivo e tem tido excelentes oportunidades de colaboração, né? Tem muita coisa aí em andamento, muita coisa que já começou a ser publicada. Agora mesmo a gente fez um esforço para publicar num único documento, num único artigo, todas as metodologias de todas as coortes, né? Um resumão, né? Do que E assim, então a ideia foi essa, não foi por exclusão não, sabe? Foi porque a gente percebeu que nós éramos fazendo muita coisa junto, muita coisa parecida, né? E precisava realmente fazer uma integração maior, né? E isso tem implicação nos cursos de pós-graduação de vocês? Tem algum relacionamento aí? Eu diria que indiretamente tem, né, Paulo? Porque no momento que você tem mais gente trabalhando, primeiro você tem financiamento, então você consegue coletar mais dados ou de melhor forma, né? Então, por exemplo, como o Antônio Augusto falou, hoje a gente tem avaliação nos 3 centros, a gente tem BOD-POD, DEXA para avaliar a composição corporal, né? A gente tem os dados, né? Então, por exemplo,
Eu tenho um aluno que publicou que está trabalhando na tese dele usando dados dos 3 centros, né? Então, o Antônio Augusto tem também dissertações e teses que usam dados dos 3 centros, quer dizer, você aumenta o tamanho da amostra, né? Não deixa de ter mais gente também botando o dedo no trabalho e já trazendo problemas, né, Antônio Augusto? Né? Tá, né? Antes de... Então, eu acho que teve... Vamos dizer assim, Paulo, eu acho que tem um efeito positivo, entendeu? Acho que não é o determinante mas do sucesso ou não da pós, mas acho que tem um efeito positivo. Tá? Porque nós temos um sonho, né, de criar uma pós-graduação de cunho nacional. A ambição vai mais além, vai para a América Latina, né? E tinha também uma outra ambição mundial de criar um curso em que o DORAD fosse o centro do nosso cuidado, do nosso objetivo de trabalho, e no Brasil inteiro, uma escola de doutorado para o DORAD, né? Então, a experiência de vocês talvez seja importante para guiar, se for razoável, como é a nossa presidente aí, vamos ver se a diretoria atual do DORAD, da Rede DORAD Brasil, vai progredir nessa ideia, né? Porque a gente precisa aparecer mais, a gente precisa criar editais, né, na minha opinião, né, que tenha também o DORAD. A época não está muito boa, né, Paulo? Mas tudo bem, a gente sabe a história de nadar contra a corrente? Se você não nadar, você morre, nega, não tem jeito. Então, mas em outra época seria tão mais fácil. Nem fale, né? Eu me lembro que a gente estava aprontando uma reunião entre a Bachelet e a Dilma Rousseff, né? Que seria em 2016, lá em São Luís do Maranhão. Estava tudo, e aí veio o golpe. Destruiu tudo um ano antes, destruiu a nossa ideia de colocar essas questões aí para a presidenta Dilma e a gente conseguir alguma coisa em nível nacional, né? E você tem razão, mas vamos lutar contra a corrente. Perfeito. O Antônio Marcos queria falar alguma coisa? Queria perguntar, Marcos? Está sem som, querido. Está sem microfone. Não. Não te ouvimos. Tira a barba que vai ficar melhor. Só sobrou o bigode. Ele agora tirou, Que pena. Escreve, ele está escrevendo. Marcos, enquanto ele escreve... Às vezes é isso. Dá um F5. Posso perguntar enquanto ele escreve? Pode, Paty, claro. Bernardo, sabe aquela campanha que vocês participaram da Toda a Gestação Dura 1000 Dias, junto à Pastoral, com a Rede Globo? Sim. Vocês conseguiram resultados disso? Teve algum resultado, alguma repercussão disso? Teve alguma repercussão, né? O problema todo, claro, é a questão de você passar a implementar as políticas, né? E principalmente quando começam as discussões, tipo, e o que vai... Como eu vou modificar o ambiente de trabalho? Como eu vou permitir que a mãe que trabalha... Então, né, a questão da licença maternidade, né? O problema todo é esse, né? E principalmente nesse momento, né, Patrícia? Tá certo. Tá. Eu visitei uma pastoral da criança aqui em Campinas, e eles andavam debaixo do braço com isso, né? E com os guiazinhos, orientavam as mães. Eu acredito que tenha tido uma repercussão muito boa no pessoal de baixa renda que eles visitam, né? Eu acho que sim, mas assim, a gente não tem dados, é aquela história, não tem avaliações reais, né? A gente tem grande colaboração com a pastoral, né? A gente tem uma grande colaboração com a pastoral, né? É fantástico, aquele livro deles que ficou, aí o Barker, né? Toda a explicação do DORAD, muito bacana, muito bacana. Não, ficou muito legal. Bom, não sei se vocês me escutam agora. Sim, Antônio.
Agora sim. Sair e voltar. Bom, Bernardo, primeiramente, muito obrigado por ter participado aqui conosco. Realmente foi uma ótima apresentação, e como tanto o Paulo quanto o Egberto já deixou claro, assim, na verdade, acaba sendo um gerador de coisas para a gente, um gerador de projetos e perguntas que a gente pode responder ou tentar ajudar a responder de maneiras mais simples ou talvez mais acessíveis na experimentação animal. Né? Então, assim, muito obrigado. Eu só queria pedir o gancho do comentário que uma aluna fez e perguntou em relação às populações indígenas, e você falou que tem alguma coisa com as populações indígenas e tudo isso, é porque o pessoal organizador do DORAD Mundial, que agora ficou para 2022 lá no Canadá, eles estão com uma chamada, eles estão muito interessados em entender mecanismos DORAD, ou mecanismos de programação dentro de populações indígenas, e especialmente populações ameríndias. Eles estão pegando desde o Canadá e estão tentando e procurando contato com pessoas que trabalham, que têm algum tipo de trabalho com populações indígenas nas 3 Américas. Então, assim, se do pessoal da epidemiologia, ou então o pessoal da clínica que está aqui com a gente, ou que vocês conheçam, que tem um trabalho nesse sentido, eu posso depois passar o contato do Prof. Pablo Napunask, que é lá de Vancouver, e que tem muito interesse nesse contato e formar talvez uma rede, se não mundial, mas continental, para tentar estudar um pouco questões de programação em DORAD dentro de populações indígenas, por questões realmente de maior preservação étnica, menos miscigenação e coisas desse tipo. Então, talvez pode ser uma coisa bem interessante. Antônio, ano passado, eles, no DORAD Internacional, na Austrália, foi realizado um pré-congresso em Darwin, lá no extremo norte, né? E eu fiquei assim, só tinha canadense, nem tinha grupos americanos, acho que tinha um grupo americano e um grupo da Nova Zelândia, bastante. E aí eu questionei, vocês convidaram a América do Sul? Lá tem a Amazônia, que é enorme e tal, tem as populações perto da costa, tal, tanto do Pacífico quanto do Atlântico. Aí ela ficou de boca aberta, você é do Brasil, tal. Então, você tem que espalhar isso, porque nós vamos ter, acho que é em Alberta, esse congresso, que 2 meses antes, eu não sei se eles mantiveram, Antônio. Então, acho que dá para pegar essas informações e transmitir para a rede aí, porque foi a primeira vez que eu vi dados sobre índios e a questão do DORAD, no caso. Na verdade, a única diferença é que o congresso vai ser junto com o Mundial, vai ser um pré-congresso tipo dia mundial, mas eles estão querendo já construir essa rede de trabalho e já começar esse contato para desenvolvimento de projetos também em conjunto. Então, assim, depois eu vou pedir para a Grazi, pela rede DORAD Brasil, pela rede de e-mails, passar isso para todo mundo, e aí quem tiver esse interesse pode entrar em contato e começar a construir essas colaborações que talvez sejam muito importantes para a gente, sem sombra de dúvidas, e a gente pode ter muito a aprender comparando essas informações entre populações indígenas aí das 3 Américas. Com certeza. Tá? Bernardo, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Então, acho que agora nós encerramos nossas perguntas. Eu vou agradecer ao professor Bernardo, mas o Egberto ainda quer deixar um recado, gente. Professor, muito obrigada, viu, pela sua excelente apresentação, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, encerrando essa primeira parte dos nossos webinários, né? Que agora a gente volta só depois do nosso evento. Então, eu quero agradecer imensamente em nome do grupo e de todo mundo que estava aqui, viu? Foi muito bom te ouvir. Obrigado, um abraço.